Amém. So this morning we finished off what we had left hanging. Essa manhã nós terminamos aquilo que nós tínhamos pendendo We were looking at the phrase "Mine hour has not yet come." e estávamos olhando para a frase: a minha hora ainda não há chegado. Sister Catherine, Irmã Catherine, what we concluded this morning. será que você pode dar um resumo daquilo que nós concluímos essa manhã? A summary of what we looked at this morning for those that weren't here. Um resumo daquilo que nós demos essa manhã para quem não estava aqui. So, talking about John 2:4, we discussed the phrase "Mine hour is not yet come." Então, falando de João 2,4, falamos dessa frase: a minha hora ainda não há chegado. Proof texting it Tentamos fazer texto prova with all the other verses in John. com todos os outros versos em João. And most of them point to the cross, but if you look at the context, A maioria deles aponta para a cruz. 7:6, it's he hasn't shown his authority yet. A maioria aponta para a cruz, mas quando nós olhamos para João 2,4, 7 e 6, nós vemos no contexto que ele ainda não estava querendo, era mostrar a sua autoridade. So you've taken us to 2:4 and 7:6. Então você nos levou para os versos de João capítulo 2, verso 4, capítulo 7, verso 6. Sister Catherine saying that they don't refer to the same thing as the other chapters. E a irmã Catherine está dizendo então que isso não se refere à mesma coisa que nos outros capítulos. Chapter 2 verse 4, Jesus hasn't shown his authority yet. João capítulo 2, verso 4, Jesus ainda não tinha mostrado sua autoridade. She's referring to the context of the marriage of Cana. Então ela está se referindo ao contexto do casamento em Canaã. So we tried proof texting. Então tentamos fazer texto prova When you proof text, e quando fizemos texto prova, you just want to make it the cross. você tem tendência a fazer disso a cruz. In chapter 7, Fomos para o capítulo 7 twice in chapter 7 it refers to the time hasn't come or the hour hasn't come. e 2 vezes no capítulo 7 menciona que a hora não há chegado ou o tempo não há chegado. Referring to the same time or the same hour. Reconhecemos que não se refere ao mesmo tempo ou à mesma hora, Because Jesus has steps in his work that he has to take one by one. porque Jesus tem passos a tomar no seu trabalho um após o outro. Step has to happen right on time. Cada passo tem que acontecer exatamente no tempo certo. So that a series of steps, A Ellen White fala de uma série de passos and each step is connected to time. e cada passo está conectado a tempo Specific hour. ou uma hora específica. So the hour of John 2 verse 4 Então a hora de João 2, verso 4 is this hour. é essa hora. John 2:4. Johannes 2, Vers 4 bezieht sich hier auf dieses Ereignis. John 12:23 is this hour. E João 12, 23 seria essa hora. John 7:6 is this hour. João 7, 6 é essa hora aqui. They aren't referring to the exact same step in his work. Não estão falando exatamente do mesmo passo no seu trabalho. Innerhalb seines Werkes. We're all okay with that. Haben wir das soweit? Se estamos todos bem com What isso. I want to do, Was ich nun tun Então o que eu quero fazer work quite quickly now. é trabalhar rapidamente agora. I've been looking at
Was wir bisher O que betrachtet nós haben, the nuts and bolts, of it, temos olhado the main elements of it, die para os elementos principais, laid out in Brazil nós já falamos disso no Brasil and a camp meeting in southern Uganda, because there was two in Uganda. e numa campal no sul da Uganda. So these lines of Christ have already been laid out. Então essas Probably clearly at a camp meeting. Essas linhas de Cristo já foram colocadas mais claramente além dessas campais. Jahren dargelegt. You may have noted from my request before we prayed Und, Talvez você tenha reparado nisso no meu pedido antes de orarmos. vor dem Gebet gemacht habe. I want us to have a look at a couple of other subjects before my classes in this school close. E eu quero olhar para alguns outros assuntos antes que terminem as minhas aulas aqui nessa escola. Während der Schule dann aufhören. So I'm hoping that we're okay with most of what has been, or all of what has been laid out so far. Deswegen hoffe Então eu ich, espero que estejamos bem com tudo que tem sido colocado até aqui. dargelegt wurde. When we looked at Cana, Wenn Quando wir nós olhamos para Canaã, we can see Jesus did a miracle there. können wir vimos que Jesus fez um milagre lá. gewirkt hat. The point I wanted to make Und den E o ponto que eu queria fazer to remind us foi nos relembrar daran erinnern, of the problem that the disciples face on the whole of this line. do problema que os discípulos enfrentavam em toda essa linha. Linie gegenübergestellt sind. What problem are they facing? Que problema eles estavam enfrentando? Problem haben sie zu tun. What's the great problem the disciples have? Was ist denn Qual das era o grande problema que tinham os discípulos? ein falsches Lesen der Schrift? False reading of the scriptures Uma falsa leitura das escrituras or understanding. Oder ein falsches Verständnis? ou um entendimento errado? Create our reform lines, which were given in 1989. Então podemos criar as nossas linhas de reforma que foram dadas em 1989. Ja, das Ende ist 1989 gegeben worden. We've done this a few times. Das haben wir schon. Já fizemos isso algumas vezes. Alpha and Omega. Alpha, Omega. Alfa e ômega. Israel. Das ist das. Isso é Israel antigo Modern Israel. Und dann e isso é Israel moderno. Which line is the most important? Qual é a linha que é mais importante? Because this is us. das Porque isso aqui seríamos nós. The most important for us. welche E qual dessas três seria a mais importante para nós? Omega of ancient, O ômega do antigo, Israel. because these are failure porque essas aqui são histórias de falha and these are success. e essas de sucesso. So there are properties of a history of failure that we don't find in our line. Da gibt es Então existem propriedades numa linha de falha que nós não encontramos na nossa linha. Linie finden. So the end of ancient Israel Deshalb Então o final de Israel antigo is the end of modern Israel. zeigt mostra o final de Israel moderno. Israels auf. They have the most direct correlation. Sie Eles haben têm die uma extra- correlação mais direta. But I want us to also think, Mas eu quero que a gente também pense, if we take this passage of time wenn se nós wir pegarmos nessa passagem de tempo and we think that God shows the end from the beginning, und sagen, e nós nos lembrarmos que Deus mostrou o fim desde o princípio, Millerite, dann e ist aqui das seria os mileritas, beginning, o início, this is the 144,000, the end. dann e aqui os 144 mil, que é o final. sind das Ende. This is the beginning of Adventism, the end of Adventism. Seria o início do Adventismo e o final do Adventismo. This is the Sunday law. Aqui seria a lei dominical This is the Sunday law. Und hier e aqui a lei dominical. Because I'll remind you that there's another history in here. Porque eu vou relembrá-los de que existe uma nova história aqui. sich befindet. This is Egypt, Das Aqui temos o Egito, Babylon, Babilônia Rome. Rom. e Roma. History in here. Das Então existe uma história aqui. Geschichte dazwischen. And there's a history in here. E existe uma história aqui também. This is the history of the 1850. Das Aqui é a história de 1850, as concessões. Kompromiss eingegangen wurde. And we have the history of 1888. Und dann E haben temos a história de The 1888. middle story. da gibt es noch diese Temos essa história no meio. So now Então agora see end
end of modern Israel, beginning of modern Israel. Wenn wir nun Se olhamos para o final de Israel moderno Now, what e final de Israel antigo, qual seria a história mais importante? God shows the end from the beginning, wenn Gott Se Deus mostra o fim desde o princípio, what's the most important thing we have to understand? was ist qual é a coisa mais importante que nós temos que entender? Our beginning. O nosso início. verstehen. So now it's the beginning of modern Israel. Und Então agora estamos nos referindo ao início de Israel shows the moderno, end of modern Israel. que mostra o final de Israel moderno. We're not going to understand the Sunday law Não vamos entender a lei dominical by understanding 34 AD. wenn wir ao entender o ano 34 depois de We're going to Cristo. understand the Sunday law by understanding 1850 and 1888. wir werden Vamos entender a lei dominical entendendo 1850 e 1888. An argument to make this the most important reform line. man kann Você até pode construir um argumento para fazer disso a linha de reforma mais importante. Sister Kathy wanted to go und ich E glaube, eu acho que para onde a irmã Kathy queria ir sagen wollte, is back to this one, yes? é para essa aqui. der auf diese zurückbezieht, Because if you really want to talk about end from beginning, denn wenn man Porque se você realmente queria falar do final, desde o início, Moses. dann você tem que votar Moisés. So you can make an argument for each reform line that it's the most important. man kann also Você pode criar um argumento die wichtigste para qual é a linha de reforma mais importante, End of ancient Israel is the most important. aber ich mas eu tenho dito a todos que o final de Israel die wichtigste Linie antigo é o mais importante, Because it's the most important for our subject. denn porque é o mais importante para o nosso assunto. Where you would expect to be in a history of success right now. Onde você espera se encontrar numa história de sucesso nesse momento? genau jetzt. If your subject was the nature of the Sunday law, Wenn dein Se seu assunto fosse a natureza da lei dominical, das Wesen des Sonntagsgesetzes wäre, this isn't the most important reform line. dann ist essa não seria a linha de reforma mais This is importante. the most important reform line. Essa aqui seria a linha mais When you say importante. most important, wenn du Então, also quando a gente se refere a mais depends importante, on your subject. dann kommt ela es depende, na verdade, do assunto. They're all going to teach you different things. Porque todas vão ensinar coisas diferentes. But we want to know where we are, Mas nós queremos saber onde nos what it encontramos, means to be in the harvest, was es o que significa estar numa colheita, the first group called und para o zwar primeiro grupo sendo chamado, Ernte der ersten Gruppe, die gerufen wurde, in history of success. numa história de sucesso. To understand that, und Para dann entender isso, we need this end of ancient Israel. nós vamos precisar do final de Israel antigo. Faz sentido? macht das Sinn? So that's a disclaimer for when we look at Millerite history. Das ist eine kleine Então, isso é o que é necessário para quando nós olhamos para a história milerita. Geschichte betrachten Because werden. then I'm going to start telling you it's the most important reform line. Denn dann werde ich Porque auch depois eu vou começar a dizer que é a linha de reforma mais importante. dann werdet ihr sagen, na, du hast uns aber da zuvor angelogen. So I do this, Ich E mache se eu fizer come isso, back to this line, und, nós voltamos a essa linha see, we're reminded what the problem is. und e nós somos relembrados de qual é o problema. Egypt, Ägypten, Egito, deliverer comes, ein Befreier, um libertador vem, destroys the Pharaoh, ele zerstört destrói o faraó people. und e rettet salva as pessoas. Babylon in Babylon. Babilônia, comes, Ein um libertador vem, Cyrus, Ciro, he destroys the king of Babylon, zerstört destrói o rei da Babilônia, nämlich Belshazzar, destroys the people. e ele liberta as pessoas. What happened to Rome? was O que vai acontecer com Roma? So this is their problem. das ist ihr Problem. Então, esse é o problema. Why they would think that, it seemed logical. Und wir haben das E Problem nós olhamos para esse problema e vimos o porquê que isso parecia lógico. Testimony of two. No testemunho de dois. Deliverance, deliverance, deliverance. Befreiung, Befreiung. Libertação, libertação, libertação. Problem. Da Mas existe um problema. Going from literal to literal. Eles estão indo do literal para o literal. That was our problem. das Esse foi o nosso problema Sunday law. para a lei dominical. We repeated their same mistake. Wir Então haben nós den gleichen repetimos o mesmo erro. Fehler begangen. So we come down to the birth. Wenn wir Depois nós descemos e olhamos aqui para o nascimento de Cristo. dort Existe uma profecia sendo dada To John the Baptist's dad,
nämlich para o an pai de den João Vater Batista, Johannes dem Täufer, It's taught to John the Baptist und é ensinado a João dann Batista Johannes gelehrt, from the time he's a baby. desde o tempo que ele é um bebê. And that prophecy says, E essa profecia diz: remember the covenant that I made with your fathers? eu vou lembrar da aliança que eu fiz com os seus antepassados, All your enemies? ich werde vou alle destruir todos os seus inimigos von e Israel vai ser How are they libertado. supposed to interpret that? und Como é que eles deveriam interpretar isso? interpretieren. So we looked at that prophecy Olhamos então para essa profecia in some detail. Und em algum detalhe ou com algum detalhe. Looked at John the Baptist, wir haben dann Depois olhamos para João what Batista, message he gave. welche a mensagem que ele deu. Looking for this warrior king. Estava procurando por esse rei libertador, Ausschau gehalten, esse guerreiro. Arrives. Jesus chega. He hasn't begun his public ministry. Ele não tinha iniciado o seu evangelismo Waiting público. for him to proclaim himself king. A mãe esperava que ele se proclamasse como rei. als König ausruft He says, ever so gently, und E ele diz sempre tão gentilmente, I'm not. gentilmente, perdão. ich bin nicht der, den du glaubst, der ich bin. He announces his arrival. Ele anuncia a sua chegada, Public ministry at the first temple cleansing. und o zwar início do seu evangelismo público na primeira And we've already purificação do templo. seen the close of probation as being the cross. E nós já vemos o fechamento da porta da graça como sendo a The cruz. first temple cleansing and the cross, Então, desde a primeira purificação do templo até a cruz, nós temos o ministério público de what does he Jesus. have to do? E o que ele tem que All fazer? the disciples, er muss Pegarem todos os learn under the discípulos Pharisees, que aprenderam sobre os fariseus, Pharisäern gelernt haben, learnt under John, die aber que aprenderam também com João, and they were taught error. e ensiná-los de que eles foram ensinados erro. And he's going to do that E ele vai fazer isso através de parábolas, Gleichnissen, parable after parable. parábola atrás de Nature parábola, of his kingdom. que é a natureza do seu reino. des Königreiches aussieht. So I don't want to go into all the specifics. Ich möchte jetzt Então eu não quero entrar em todas essas coisas específicas. There is quite quickly a split begin. wir wissen, Nós sabemos que rapidamente acontece uma separação. I don't want to put like there's two streams. Eu não quero colocar isso como se fossem duas fontes, dois extremos, Develops that way. aber es embora se desenvolva dessa forma. The disciples of John, Mas existem os discípulos de João, von Johannes João Batista, disciples of Christ. und e existem os discípulos de Cristo. Tension between the two. und E zwischen começa a haver uma tensão entre os dois. So we all know that dynamic. wir kennen- Todos já sabemos dessa We know dinâmica. that John dies in this history. wir Sabemos que João morre nessa história. What's this way, Mark? was ist Que marco seria esse? What's the formalization? was ist die Formulierung? Qual é a formalização? That's in this history. Die Hochzeit zu Kana. Isso seria nessa história? Geschichte sind wir eins weiter. Triumphal entry. A entrada triunfal. Der Einzug. So you have the triumphal entry. Então, Wir haben Temos então a entrada triunfal. Everyone seems united. Todos parecem estar unidos. sind. It doesn't seem like there's much to be concerned of. Não parece que haja muito que se preocupar, com que se preocupar. Triumphal and the entry and the cross. Aber Mas entre a entrada triunfal e a cruz, Washing. nós temos o lava-pés, Organization. que é organização. Organisation. Of those 12 disciples, Desses 12 discípulos, quantos sabem o que estava acontecendo na cruz understand. e realmente compreendiam? Verstehen auch, was da geschieht. Sorry? Keiner, vielleicht einer. Who would be your one? Wer wäre Quem seria o seu número 1? Johannes? Er flieht nicht. João, talvez? Flieht nicht, O er favorito? bleibt, aber es heißt nicht unbedingt, dass er es auch dann versteht. So John is very personally aware of his connection to Christ. Então, João estava bem consciente da sua ligação pessoal com Cristo. He felt it the most.
Eu não digo que, não quero dizer que ele era o mais amado, mas ele era o que sentia mais. White sagt, E Ellen White nos diz, to a large degree, they didn't understand dass diz que os discípulos em grande parte realmente não entendiam, não tinham essa compreensão more than at the cross. e nunca tinham amado Jesus mais do que na cruz. dass sie Jesus am Kreuz am meisten geliebt haben. So they can't separate from him. Deswegen Então eles não conseguem se separar Lose dele. their love for him even when they don't understand. Não conseguem perder o amor por ele, mesmo quando não entendem. But as Sister Tamina mentioned, aber so Mas tal como a irmã Tamina that mencionou, doesn't mean he understood the prophetic significance. João, embora esteja aqui, não significa que ele entende todo o cumprimento profético. Bedeutung verstanden hat. So the cross Então a is a cruz great test. é um grande teste. Really, the great test Der große Test Realmente o grande teste came before the cross veio antes da cruz, because Judas denn Judas porque didn't Judas live to see the cross. nem sequer vive para ver o momento da cruz. sehen konnte. He fell away at the foot washing. Ist Ele já tinha caído no lava-pés. weggefallen. From before the reform line began, Schon Antes da linha de reforma ter começado, the Pharisees have said, "This is what the Messiah looks like." haben die os Pharisäer fariseus gesagt, diziam, é "Das ist der assim Messias." com que se parece o This is what the Messias. movement looks like. E o João diz, é assim com que o movimento se parece. Prophecy given to John says this is what the movement looks like. A profecia dada a João diz, é assim com que o movimento se parece. Jesus says that's not what the movement looks like. E Jesus diz, não é assim com que o movimento se parece. Not unlearn that. E Judas não consegue desaprender isso. Judas ist es nicht möglich, dies zu verlernen. All Judas did, Alles, was Judas gemacht Tudo que Judas fez things of John, foi pegar nos ensinos de João genommen hat and refused to unlearn any of it. und e hat se recusar a desaprender tudo aquilo. zu verlernen. When he sees Jesus washing the feet of the disciples, Als er Quando sieht, ele vê Jesus lavando os pés dos discípulos, realizes ele se dá conta that Jesus isn't joking. dass que Jesus não estava brincando. This is what the movement will look like. erkennt É assim com que o movimento vai se parecer Do nothing about it. und e ele não pode fazer nada It's here that em he relação a isso. und an diesem E é aqui que ele sai. So the cross das Então a Kreuz cruz marks the close of probation. marca o fechamento da porta da graça. Was laid in the tomb. Jesus Jesus estava já na tumba, Resurrects. dann vai ressuscitar. We understand this to be in our Reform Line 1989. in unserem Nós entendemos isso na nossa linha de reforma como 1989, 2014. 11 de setembro, 2014, 2019 und Panion. e Pânion, So 2021. we are here Wir befinden uns Então nós nos encontramos aqui, after the cross, nach dem Kreuz. depois da cruz, been through the separation. Wir passamos por essa separação. erlebten die Trennung. Judas separated from the disciples. Judas hat Judas se separa dos discípulos. By the way, 2014 is the first temple cleansing. uns 2014 representa então a primeira purificação do templo. Second temple cleansing. Wo befindet Onde sich nessa der linha se zweite encontra Tempel? a segunda purificação do templo? Kurz vor dem Ende. You tell me between which way, Mark? Sag mir, Me diga entre que marcos? Anyone? Sister Sue Ellen. Qualquer pessoa, irmã Suelen. Entre a entrada triunfal e a cruz. hier dazwischen. É aqui. So what way, Mark, is this in our time? Então, que marco é esse no nosso tempo? In What's unserer this Zeit? then? Que marco é esse? 2018, 2018. Es ist outubro de 2018. This is 2019, Aqui é 2019, November 9. 9 de novembro. Between October 2018 and November of 2019, Entre outubro de 2018 e 9 de novembro de 2019, temple cleansing. temos a segunda purificação do templo. Aqui, Jesus gives them a warning. Jesus lhes dá uma advertência, um aviso. Und E Jesus aqui sagt, é dito, Your house is desolate. a sua casa está desolada. leer. Sister Tamina,
Irmã Tamina. When the foot washing is organization and second temple cleansing, are you paralleling these two? Tust du die Você está paralelando mit der o Fußwaschung lava-pés com organização gleichsetzen oder no, setzen? They're separate, but we're sure. como segunda purificação do templo? Getrennt, aber aufgrund des Platzes. Está separado, mas eu não tinha muito espaço. Wir haben also hier viele Ereignisse, die recht eng nacheinander geschehen. So they're given a warning. Então, eles são dados um aviso, e aqui Jesus is clear. This is your house, not my house. Jesus é claro ao dizer: essa é sua casa, não a minha casa. Now it's left desolate. Und jetzt E agora ela é deixada desolada. Between October of 2018 and November of 2019. das Isso acontece entre outubro de 2018 e novembro de 2019. welches Então, que Haus casa foi deixada desolada? verlassen? Sister Tamina. Irmã Tamina. I Frage. assume that you addressed the shaking with FFA, the time span. Eu acho que você está falando da sacudidura com o FFA, esse período Weil de du tempo. FFA, ansprichst, Mas a minha pergunta é: Addressing the first one, when Christ, he speaks to the Jews. Christus spricht talvez também falamos do primeiro, quando Cristo fala com os judeus e diz o seu templo. When we apply it here, it seems like we're talking internally in the movement. Mas quando nós fazemos a aplicação aqui, parece que estamos aplicando internamente para o movimento. das anwenden. Wouldn't we have to apply that to the church? Será que não deveríamos aplicar isso à igreja? Gemeinde, an die Gemeinde anwenden? So on November 9, Am 9. Então, a 9 de novembro, our former brethren als quando os nossos irmãos, sagen, look at this movement. schaut todos diese Bewegung. diziam: olhem para esse movimento. Sie Eles sagen, diziam que eram isso e agora são aquilo. We can prove that they're failures. wir Nós conseguimos provar que eles são falhas. If you're the Christ, save yourself. wenn du Se você é o Cristo, se salve. And they mocked. und E sie eles então zombaram. Who did that? Quem fez isso? Our former brethren. sind uns Será que são os nossos prévios irmãos ou a igreja adventista? It wasn't Adventism. Não foi o adventismo. I'm saying there isn't an application for what's happened to Adventism here. Não estou dizendo que não existe uma aplicação para o que acontece com o adventismo aqui. geschieht. You can see it on two levels. Man kann es Dá para ver isso a dois níveis. You have the story about the separation from Adventism. Porque nós temos a história da separação com o adventismo. spricht. But we don't have the notoriety within Adventism, We don't have that. the fame. Wir haben Mas nós não temos a fama no adventismo. This warning E esse aviso is given que é dado throughout this history através dessa história Geschichte hindurch. is between us and the é followers. entre nós e os seguidores do FFA. FFA. At the triumphal entry, everyone looks united. Na entrada triunfal, todos parecem estar unidos. Vereint sind. Who were the Pharisees at the triumphal entry Quem eram os fariseus na entrada triunfal? Sehr am triumphalen Einzug. that are pretending to support Jesus, but they're not? Die Que estão fingindo que apoiam Jesus, mas não aber estão. sie tun es eigentlich nicht. That's not Adventist. Não são os adventistas. We didn't unite with the church here and all have some nice bonding ceremony. Wir hatten Nós não nos unimos aqui com a igreja e tivemos uma cerimônia em conjunto, ein schönes Zusammensein. uma boa comunhão. Appearance of harmony at the triumphal entry Diese Essa aparência de harmonia na entrada triunfal die wir beim triumphalen Einzug hatten, occurred within the movement. aconteceu dentro do movimento, Us and our brethren who are about to leave. zwischen uns com und agora os irmãos que estavam por sair. auf dem Weg nach draußen sind. Sister Aileen. Irmã Aline, Question. Yes? You had eu tenho uma pergunta. I had a question. What was with like which house got damaged, Desolate. desolate? Qual foi essa casa que Cristo deixou desolada? wüst gelassen wird. And I want to suggest that it's FFA. Eu ia sugerir que talvez fosse o FFA. Agree. Eu concordo. October 2018. Im Oktober 2018 Outubro de 2018. Todos parecem estar em harmonia.
Jesus knows they're not in harmony. Jesus sabe que eles não estão em harmonia. Einstimmung oder in Harmonie sich befinden. He knows that they still don't accept him. Weiß, Ele sabe que eles ainda não o immer noch aceitam. akzeptieren. They're still expecting the movement that John promised them. E ainda esperam pelo movimento que João prometeu. He began to cleanse the temple here. Ele começou por limpar o templo aqui, Reinigen. What was cleansed in 2014? Was wurde que denn foi limpo em 2014. What happened in 2014? was geschah? O que aconteceu em 2014? Ezra 7:9. Esra 7, That Vers caused 9. some. Esdras 7, 9. Isso causou problemas no movimento. Aufgebracht. Falsche Ideen in Bezug auf das Sonntagsgesetz. This is a temple cleansing. Isso aqui é uma purificação do templo. Leadership. Irmã Kathy. What- Liderança. Leiterschaft. Que liderança? There was a argument or I don't want the story, just the group. Eu não quero a história, apenas o grupo. Ich möchte nicht die People Geschichte left. hören, sondern um welche Gruppe ging es? Path of the Just. O Path of the Just saiu. Path of the Just. Someone said rebellion. It's rebellion. Alguém mencionou que houve rebelião. Cleansing. Bei der zweiten Segunda purificação do templo. This is future for America. ist Isso seria FFA. Was left unto them desolate. und ihr A Haus casa deles foi deixada desolada. Just after everyone pretended to be in harmony. Logo depois que todos estavam nachdem alle pretendendo aceitar sein und den a Mitternacht mensagem do clamor da meia-noite, estando em Ich harmonia. würde jetzt nicht Não quero entrar em mais detalhes sobre isso, But I want us to see is that we're here. mas eu quero que a gente veja que nós estamos aqui. But what they've been fighting against, what Jesus has been fighting against, is the errors that John taught. Mas Jesus estava lutando contra os erros que João havia ensinado. die Christus gelehrt hatte, die Johannes gelehrt hatte. Então Jesus morre, Jesus dies, ele ressuscita, he's resurrected. e quanto tempo ele permanece na terra? Wie lange befindet er sich noch auf der Erde? 40 dias. 40 days. Você estava pensando 50 por causa daqui. Du denkst an 50, aber die 50, Você tem 40 dias You have 40 days man hat 40 Tage entre a sua ressurreição e a sua ascensão. zwischen seiner E para esses 40 dias, for these 40 days. o que ele estava fazendo? 40 Tage. What is he doing? Was macht er? Estava voltando para os discípulos, Disciples, explicando a profecia. explaining to them prophecy. Und erklärt ihnen die Prophezeiung. Então, esse é o período de tempo da colheita. Das ist also die Zeitperiode der. E o que nós entendemos em relação à colheita? Was verstehen wir über die Ernte? Não existe uma nova mensagem. No new message. Das ist keine. Todo mundo entende Everyone por que nós dizemos isso? Versteht jeder, warum wir das sagen? Não existe chuva na in colheita. the harvest. Es gibt keinen Regen während der Ernte. A semente está em que condição? Das Está pronta. befindet sich in It's ready. welcher Situation? Es ist Então, bereit. se nós somos o trigo, We're wheat. Wenn wir nun se esse Weizen, movimento tem que ser o To trigo, be wheat. wenn da die Bewegung Weizen ist, It's então ele está pronto. es ist reif, bereit für die Ernte. Então, tudo está completo completed. Alles ist soweit no fechamento da porta da graça. Und Temos zur outra linha, Mahlzeit. We have another line. Wir haben noch eine weitere Linie, que nos vai levar até aqui. Take us through here. die uns bis hierhin bringt. Essa outra linha eu quero encaixá-la aqui. Diese Que andere linha é Linie essa? einfügen. What line is this? Um welche Linie handelt es sich? Linha dos discípulos. Aqui embaixo é a linha dos Line of discípulos. disciples. Das hier ist die Linie der Primeiro grupo. Jünger, First group. die erste Gruppe. This Mas red essa linha vermelha Diese rote Linie. for BC. Es kommt jetzt darauf an, welches deine letzte Wegmarke ist. Wir Können- fangen com essa data, o que você acha que é? dann haben wir hier 27.
seria a linha de Cristo como sacerdote. Es ist die Linie von Christus Treinamento de um training sacerdote. of a priest. und zwar die Ausbildung eines Priesters. The 30 years of Os 30 anos de treinamento do seu nascimento até o 30 batismo. Jahre der Ausbildung von seiner Geburt bis zu seiner Taufe. the 30 years of training as a Os priest. 30 anos de treinamento para um sacerdote de 1989 a 2019. Eines Priesters von 1989 bis 2019. Você consegue lembrar, irmã Tamina? Ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob wir auch eine Linie für Eu não estava fazendo nada de novo. Anything new. Ich habe bisher jetzt nichts Neues gemacht. Essa é a linha que nós temos ensinado do treinamento de um sacerdote. Die Linie, wie wir die Priester auch. Estamos todos familiarizados com essa linha? That line. Sind wir alle vertraut mit dieser Linie? 30 anos de treinamento que leva para ser um sacerdote. Es hat 30 Jahre der Ausbildung benötigt, um als Priester dann zu arbeiten. We spoke of that down here when we spoke. Falamos disso aqui embaixo em relação a João Batista, que tinha 30 quando iniciou o trabalho, Wir haben auch über Johannes gesprochen, dass der 30 Jahre, als seinen Dienst e Cristo tinha 30 anos quando se batizou. und Christus war 30 Jahre Então, alt. quando você tem 30 anos, você está pronto. Wenn du also Não 30 precisa mais de ser treinado. More training. es gibt Quando você tem 30, When you're 30, wenn du 30 já não cresce mais nem amadurece mais. O grão está pronto. kein weiteres Wachstum oder keine weitere Reifung, denn das Weißen ist Tudo indica aqui que você já está pronto. alles, was also hier alles sagt, dass du hier bereit bist. Tudo que você precisa agora é ser cortado. Das, was nun noch geschehen muss, ist, dass du abgeschnitten werden musst. that's why we say Por isso que dizemos que não existe mensagem na colheita, não há chuva porque você está pronto. Faz sentido? Weil es da auch keinen Regen gibt. that makes sense. Macht das Irmã Aline. Sister Aileen. That we're not gonna have De que nós não vamos ter luz nova bedeutet das, atualmente? dass wir kein neues Licht haben werden jetzt? Significa que nós não vamos ter nenhuma luz nova. Das bedeutet, dass wir kein neues Licht haben werden. Remember, there's Lembre-se que existem dois conceitos contraditórios. Aber erinnert euch, dass es da zwei sich widersprechende Konzepte Primeiro, nós queremos concordar que não existe luz nova. Zunächst möchten wir übereinstimmen, Se nós conseguimos enxergar a lógica disso. that. können wir die Logik soweit erkennen, time. weil es Erntezeit ist. What do you Porque é tempo da colheita. First time. It's harvest time. A semente não tem mais To do. que amadurecer. Deswegen, das Weizen kann nicht mehr weiter wachsen. E também é The 30 os 30 anos se completando. Die Vollendung der 30 Jahre. The parable A parábola dos 30 anos diz que depois disso você está pronto, não tem mais treinamento. 30 bist du fertig, es gibt keine weitere Ausbildung. Faz sentido? does that make sense? Macht das soweit Sinn? The other concept? So what I ask for the other concept. Se fôssemos para Atos capítulo 1, Wenn wir zu Apostelgeschichte Kapitel 1 gehen. Here we go. em Atos capítulo 1, Acts chapter 1 no verso 3, in verse 3 In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 3 says that diz he showed himself que ele se mostrou vivo, se apresentou vivo aos seus discípulos, lebendig os ensinou, zeigte, he taught them deu várias evidências, much evidence, und hat ihnen viel Beweise. os instrui he gives them instructions Unterrichtet sie, to wait para esperarem pelo batismo do Espírito Santo. dass sie bis zur No Taufe verso 6, sollten. in verse 6 os discípulos vêm até Jesus come to Jesus e dizem: Senhor, and they say, Lord, Und fragen, Herr, tu restaurarás nesse tempo o reino a Israel? die Königsherrschaft Então, os discípulos estão aqui. the disciples are here E qual é o problema? sich hier. and what's their problem? Und was ist ihr Problem? Sie Será que eles compreendem? Do they get it? Não. Haben Sie es verstanden? No. Irmã Catherine, So
Sister Catherine? Qual é o problema com os discípulos? Disciples. Was ist das Problem mit den Jüngern? Why can't Por que eles não podem fazer o trabalho aqui? Porque o trabalho está Können sie todo denn nicht einfach feito. an die Arbeit gehen, denn eigentlich ist doch alles bereit? Sie waren am Kreuz And enttäuscht. they didn't remember that Jesus was going to raise. Eles estavam desapontados da cruz e não lembraram que Jesus iria ressuscitar. Por que eles estavam desapontados na Warum cruz? sind sie denn nun am Kreuz enttäuscht? Porque achavam que ele seria rei. Jesus was going to be king. They thought Jesus was going to be king. Sie dachten ja, dass Jesus König werden würde. Então os fariseus disseram: esperem um rei. Die Pharisäer haben Zacarias diz: esperem por um rei. expect a king? Zacharias hat einen, João diz: esperem por um rei. Expect a king? Johannes sagt, Cristo diz: eu não sou um I rei, said I'm not a king. como vocês pensam. ich bin kein König. Like you think. Ele morreu, Wie ihr es denkt, He died. ressuscitou. stirbt, He's starb. resurrected. E os discípulos dizem: And the disciples eles não podem te matar. they can't kill you. Na, jetzt können sie dich ja nicht mehr Você consegue ressuscitar os mortos da morte. Menschen aus dem Você seria realmente um grande rei. als Superkönig. Então eles não entendem. Get it. Sie haben es immer noch nicht verstanden. After the cross, after Depois da cruz, depois de tudo isso, eles ainda não entendem. Nach all dem Faz sentido? nicht begriffen. does that make sense? Macht das so Sinn? Então, irmã Aline, So Sister Aileen, o que os discípulos precisavam? disciples need. Was benötigen nun die Jünger? Precisavam entender? Sie brauchen Verständnis. O que eles precisavam entender? Was müssen sie denn verstehen? About Jesus that Que Jesus não era o rei que eles esperavam? Dass Jesus nicht der König Quando é que ele ensinou a eles isso? Teach them that. Wann hat ihnen das Antes da cruz? Nessa história? dem Kreuz schon? In this history, In dieser Então Geschichte ele ensinou aqui, he taught them here. eles não entenderam, gelehrt, They didn't get it. aber sie haben es e nicht. ele vai ensinar de novo essa mensagem. Message. Und lehrt es ihnen. Então não há mensagem nova. New message Es gibt also keine neue Botschaft. Vai parecer nova aos discípulos? to the disciples. because they didn't Obwohl es understand. für die Jünger neu erscheint. So it's like he's repeating. Seria como ele repetindo a mensagem porque eles não entenderam. Die Botschaft, weil sie es nicht verstanden haben. Their idea of A ideia que eles têm em relação ao reino é tão profunda Das Königreich ist so tiefgreifend, it que can't não dá para ser removida nem nessa dispensação. konnte nicht einmal in diesem Zeitabschnitt hinweggenommen werden. Porque o problema para eles já estava tão Das enraizado Problem que Deus, em sua misericórdia, God's mercy und Gott in seiner Gnade não os corta aqui quando eles não entendem. here. schneidet sie nicht einfach ab an einem Punkt. wo Ele sie dá nicht mais verstehen. tempo. He gives them more time. Er gibt ihnen noch mehr Zeit. So they're going Então eles vão ser reensinados essa mensagem nessa Also história. wird ihnen diese Botschaft nochmals in dieser Zeit Mali, gelehrt. Sister Aileen. você acha? Also das gleiche für uns, You think? glaube ich. Então você sabe. So you know. Yeah. Also du weißt es. Yeah. You're just being sweet, keeping it. Mas você sabe que tem que ser o mesmo para nós. Du weißt, es muss für uns gleich sein. So this is why Und deshalb, we didn't E é start por isso que nós não começamos com a história de Cristo. dass wir mit der Geschichte von Jesus begonnen hatten. when we did the Quando nós iniciamos essa escola. school. Als wir die No final dos 40 dias, At the end of 40 days, am Jesus vai ascender. Jesus is going to ascend. fährt Jesus in den Himmel auf. Há uma citação de Ellen White Of Ellen White, Da gibt es ein Zitat. I will write it here because it's a Eu vou escrever aqui porque ela é um pouco diferente. 1855. De 1855, JNA, Jane que é, na verdade é dos escritos dos pioneiros. ein Zitat von den Pionieren. Então é a citação que você vai encontrar nos escritos dos pioneiros. In den Pionieren finden kann. And it's E ele está falando sobre essa história. Spricht über diese Geschichte. Diz que a igreja judaica estava desapontada Die jüdische Gemeinde war enttäuscht, quando no fechamento do trabalho de João, als am Ende des
Eles foram dados Cristo. Eles esperavam diferente. Sie hatten es Eles estavam desapontados na cruz Sie waren enttäuscht at the cross, e depois desapontados novamente na ascensão. und dann waren sie nochmals Então eles tiveram vários desapontamentos. Sie haben also diese fortschreitende Enttäuschung. because Então, even Jesus mesmo quando eles vão até Jesus aqui Denn als sie zu e Jesus perguntam: gehen, "Você agora vai ser rei?" wirst du nun König sein? E eu falo para eles no verso 7 e 8, Spricht er zu ihnen in Vers 7 não dá uma resposta clara. give him a clear answer, und gibt ihnen keine deutliche E no verso 9 ele vai ascender. ascends. und in Vers 9 E quando ele ascende até o céu, eles sabem. in den Himmel auffuhr, They know Ele nunca vai ser rei. never going to be king. dass E é novamente um desapontamento. und es ist eine Eles são desapontados então na cruz. Cross, sie waren Se ele está morto, ele não pode ser rei. can't be king. denn wenn tot E são desapontados na ascensão, und sie waren auch porque tinham novamente a mesma esperança. Same hope. denn sie hatten immer noch die Por gleiche isso que os anjos descem Angels come down. und e dizem: "O que vocês estão fazendo? What are you doing? die dann sagen, na, was macht denn Por que vocês estão parados aqui olhando para cima se ele se foi? steht hier rum und schaut danach, Ele voltará." gegangen ist. He will come back. Então eles são So they're reminded relembrados das palavras de Cristo Wir werden also an e eles vão para o cenáculo. and they go into the upper room. Durante quanto tempo, irmã Tamina? Sister Tamina? wie lange 10 dias. 10 days. Então você tem os 40 dias e os 10 dias. 10 days. wir haben also, São 50 dias. This is 50 days. sodass es insgesamt 50 Tage sind. Na ascensão, At the ascension, os anjos descem e trazem uma mensagem. Kommen die Engel hernieder und geben ihnen eine Botschaft. and E nós alinhamos isso com um aumento de conhecimento. Das stellen wir parallel mit der Zunahme der Erkenntnis. Eu quero nos lembrar dessa linha em vermelho. Ich möchte uns an die Linie in Rot Quanto erinnern. tempo Jesus estava no deserto Wie lange ist Jesus in antes dos anjos virem e lhe darem o pão? Engel kommen, 40 dias. Brot geben. 40 days. Es waren 40 Então, se você quer saber onde você se encontra numa linha de reforma, wissen möchtest, você está nesses 40 dias, You're in these 40 days. wir befinden uns onde seguir Jesus, You're following Jesus, wir folgen Jesus, pedindo e tendo esperança que ele ainda seja rei, hoffen, dass mas er você está no deserto, oder wir befinden uns in der Wüste, facing the se deparando com as 3 tentações. stehen den drei Então, a pergunta veio, surgiu, né? Foi me dada essa pergunta. was handed in. die gestellt wurde. I've said Eu disse que nós estamos num período perigoso de tempo. Por que eu mencionei isso? Warum Para ser bem breve, to be very brief. a razão pela qual eu digo isso The reason I say that der Grund, warum ich das sage, é porque esse período de 40 dias não é um bom lugar para estar. weil diese 40 Tage ist kein guter Ort, wo man sein kann. Aqui os discípulos não haviam colocado de lado as suas diferenças, Hier haben die Jüngers ihre falsches Verständnis noch nicht beiseite gelegt. they nem still sequer tinham aprendido a mensagem da dispensação passada. Noch nicht einmal die Botschaft der letzten E nessa linha, Dispensation gelernt. and in this line Und estão se deparando com as 3 tentações de Cristo. stehen sie den drei Versuchungen von Christus gegenüber. Ellen White diz que existem 2 tempos. Ellen White sagt, dass es 2 Zeiten gibt. when Jesus' visage was marred. What does it mean? What text am I referring to? His face. Estou me referindo a Isaías 52:15. Ich beziehe mich auf Jesaja 58, Vers 14. 52:14, perdão. Jesaja Isaías 52:14. Jesaja 52, Vers 14. As many were astonished at thee, his visage was so marred more than any man, and his Como muitos estavam estupefatos por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado, mais do que qualquer homem, e seu aspecto mais do que os filhos dos homens.
Nós pegamos esse verso e nós aplicamos aqui. apply it to here. und wenden ihn hier an. The period O período prior and including the cross. da cruz e um pouco antes da cruz. Vor und auch das Kreuz A Ellen White aplica aí, White applies it there. Ellen White wendet es mas ela faz uma outra aplicação Her application, e ela coloca Anwendung and she puts it und na história do deserto. in der Zeit der Wüste. so O perigo que nós nos encontramos Die Gefahr, in der wir uns é que nós estamos depois do fechamento da porta Ende der Gnadenzeit e nós estamos sem fôlego. und wir E nós pensamos, nossa, isso foi terrível. und denken, na, das war ja schrecklich. can't wait for just some new light. Mal posso esperar por uma luz nova para me distrair de tudo que tem a ver com essa bagunça de mensagem de igualdade. Gleichheit, Gleichberechtigung ablenkt. That was Isso não foi, na verdade, uma mensagem que eu gostei. So besonders enjoyable, erfreuliche. Mas nós ultrapassamos isso, Aber ultrapassamos a sacudidura, the shaking, wir haben auch die Spaltung. não saímos com um FFA. FFA, Wir sind nicht mit FFA mit. Então, eu acho que nós passamos o teste. the test. Also, wir haben den Test. Nós talvez somos os que entendem a igualdade. Wir sind diejenigen, die Mas será que nós entendemos a igualdade? Equality. verstehen wir Gleichheit. Os fariseus The Pharisees ainda estavam procurando por um rei, looking for a king, e assim os discípulos também. so are the disciples. Und genauso haben es auch die Jünger. Período que nós nos encontramos The period that we're in nessa linha Wir uns befinden. dos discípulos Diese Linie of the disciples sind die Jünger. says diz que nós não entendemos nem aplicamos a mensagem. Wir haben die Botschaft Essa linha, noch angewendet. this line Und in dieser Linie, when Ellen quando White Ellen White aplica Isaías 52:14, diesen Vers aus Jesaja 52, Vers 14, zitiert ela diz que é um tempo de extrema tentação. sie, dass es eine Zeit der großen Versuchung ist. Foram 2 tempos de extrema tentação, Es gab 2 Zeiten von großer Versuchung. quando o sucesso de Cristo estava agora pendurado. Eles estavam questionando. Die auf der, No início, no deserto, wilderness at the beginning, zum einen war es die Wüstenzeit am Anfang. o início foi o deserto the wilderness, e no final o the Getsemane. end it was Gethsemane. Und am Final Ende do war es mundo, Gethsemane. The end of the world, nós passamos pelas mesmas same experiências. experiences. Gehen wir durch die Nós passamos o Getsemane Gethsemane. Wir sind schon durch Gethsemane hindurch. o deserto no início e o Getsemane no final. Die Wüste am Anfang, Gethsemane am Ende. E nós fazemos isso como um quiasma, It's a chiasm. Und wir machen quando nós aplicamos nas nossas linhas. Lines. wenn wir unsere Linien anwenden. Antes de 2019 foi o Getsemane, Vor 2019 war es, mas agora estamos no Now deserto. we're in the wilderness. aber jetzt befinden Não é mais fácil e nem mais seguro. es ist nicht einfacher, es ist auch nicht sicherer. Por isso que eu digo que nós estamos num tempo de perigo Sage ich, dass wir uns in extremo. einer Zeit befinden von Stau. Temos essas tentações, Temptations. Wir haben diese Versuchungen. mas eu não quero focar nelas porque elas são assuntos separados. Ich möchte jetzt mich nicht darauf fokussieren, denn das sind andere Themen. What I Mas want eu quero que a gente foque nos discípulos depois da cruz. The disciples. after the cross. Ich möchte, dass wir uns auf die Zeit, ich möchte, dass wir uns auf die Jünger fokussieren, die nach dem Kreuz stehen. Então, depois da ascensão, After the ascension, Nach der Himmelfahrt anjos descem e dão uma mensagem. kommen Engel hernieder. Depois dos 40 dias, after the 40 days, Nach diesen 40 Tagen, after the 40 days, depois dos 40 dias no deserto, os anjos descem nach e diesen 40 Tagen dão de kamen comer a die Cristo. Engel und haben Jesus ernährt. E a sua mensagem é formalizada em Canaã. Und seine Botschaft wird zu Kana dann formuliert. this is one of the reasons it was so important. Por isso, essa foi uma das razões que nós deveríamos colocar no lugar correto essa frase ou esse verso: meu tempo ainda não há chegado. Richtig markieren. Because when we see this line, it's not referring to Porque quando olhamos para essa linha, ela não se refere a 2014, mas ao início do nosso trabalho. Sich dies nicht auf 2014
sondern bezieht sich auf den Anfang unseres Dienstes. Então nós temos que interpretar essa frase corretamente em Canaã, Also müssen wir diesen Satz bei Kana richtig para entendermos esse treinamento de Cristo. diese Ausbildung von Christus 40 dias mais 40 dias, 40 days, anjos vêm e anjos vêm. come angels come, die Engel, Isso é formalizado em Canaã. organized at Cana. das wurde an Kana formuliert. Down here for 10 Aqui, days, durante 10 dias, os discípulos estão fechados no cenáculo Jünger für 10 Tage e eles im Gemach trancam as they portas. bar the doors. und haben die Türen Será que alguém pode se juntar ao movimento no tempo de colheita? In the harvest time. in der Erntezeit. Não, porque nós trancamos as portas. The doors. Nein, Matamina. Türen geschlossen. Sister, 2 perguntas. 2 questions. 2 Fragen. In the timeline of Christ, would 20 Na linha de Cristo 2021 seria a primeira purificação do templo? Wäre dann 2021 die erste Tempelreinigung? Sim. Ja. E a minha segunda pergunta, question would be, Und die zweite Frage? when we have now a Canaan which was past, and we have a Canaan which is in front of us, quando nós temos uma Canaã que já passou e uma Canaã que está diante de nós, qual é que a gente vai usar como a nossa aplicação primária? Welches wäre nun unsere primäre Anwendung? Se você estiver falando do final de Israel Antigo, Wenn du tem que encaixar aqui. sprichst, it has to fit here. muss es hier passen. Mas nós conseguimos criar uma linha separada nessa história. Innerhalb dieser Geschichte können wir noch eine separate Linie. Fazemos a mesma coisa com a história milerita. Das machen wir auch mit der Miller-Geschichte. Porque Guilherme Miller rejeita tanto o primeiro como o segundo anjo, que estão separados. Lehnt ja den zweiten und dritten Engel ab, aber das ist separat. So it depends on your Então subject. depende do seu assunto. Se está falando de Israel Antigo, seria Wenn aqui. du sagst das alte Israel, dann musst du es hier platzieren. If your subject is the training of a Se o seu assunto é o treinamento de um sacerdote, então você iria formar uma outra linha. Was das ist, dann würdest du es. Quando eu digo primária, When I say primary, Wenn ich nun primär sage, right or wrong, I'm referring to certo ou errado, eu me refiro às 4 linhas de reformas de Israel, beziehe ich mich auf die 4 Linien o von Israel, antigo e o moderno. des alten Israels und des modernen Israels. and rightly or wrongly, I place E correta ou incorretamente, eu coloco essa aplicação primária da forma que ela encaixa nessa estrutura. Struktur, die primäre Anwendung innerhalb dieser Struktur setzen. I don't Eu não quero dizer que isso não seja importante, Damit sage ich nicht, dass das hier nicht wichtig ist. mas eu acho que a gente precisa dessas para nos Ich orientarmos. glaube, dass wir diese benötigen, Então, damit wir, se torna aqui. so it becomes here. und deswegen ist die primäre Anwendung hier. question. Outra pergunta. Frage? When we have 2021, Quando temos 2021 sendo Wenn wir a purificação do 2021 als templo, erste Tempelreinigung haben, can we apply this maybe towards the será que a gente poderia aplicar isso ao avanço do movimento e à Igreja Adventista? Gemeinde anwenden? or are we saying Ou estamos dizendo que estamos, na verdade, esperando por uma outra sacudidura nesse movimento? Innerhalb der Bewegung. Não dá para dizer que aqui os sacerdotes são sacudidos. Wir können nicht sagen, dass die Priester nochmals gesichtet werden, weil wir enden ja hier. If there's gonna Então, se vai haver uma purificação, eu gostaria de tirar um Wenn pouquinho wir also sagen, o wir zoom. eine Reinigung, dann würde ich jetzt etwas herauszoomen wollen. I Eu falei no início das aulas the classes, Am Anfang der Unterrichtsstunden habe ich desses those glasses that óculos que se sobrepõem quando você vai a um oculista. von Gläsern gesprochen, die man so übereinander legt. Existem várias to Canaan, camadas para Canaã. Es gibt verschiedene Ebenen in Bezug auf Kana. and some of those E algumas dessas camadas podem ser mais relevantes num lado do que no Manche outro. dieser Ebenen sind vielleicht hier relevanter als bei der anderen Linie. Que marco seria esse na história milerita? Welche Wegmarke wäre dies in der Miller-Geschichte? Ainda não fizemos essa linha, Wir haben die Linie noch nicht gemacht, mas fizemos essa done aqui. that one. aber wir haben hierüber schon gesprochen. Na história milerita, que marco é esse? In Miller-Geschichte, was wäre diese Wegmarke? 2019. 22 de outubro? Sorry?
October 22nd. Sorry, I thought you said 22 de outubro. October 22nd. 22. Oktober. I heard July 22nd, so I knew something was wrong. Então, isso aqui seria 22 de outubro. Depois eles vão ter um aumento de conhecimento. Knowledge. Danach werden sie eine Zunahme der Erkenntnisse haben. Com o quê? O que que foi dado depois de 22 de outubro? Zunahme in Bezug auf was? O sábado. Haben Sie danach erfahren? Sabbath. Es geht um den Sabbat. So Então, na linha deles, nós vamos ver o sábado. Auf Ihrer Linie, E de que se trata Canaã? general about Casamento. was geht es bei Kana? Marriage. marriage. Geht es um die Ehe. So there are elements of Cana that I believe apply. Então, existem elementos de Canaã que eu acho que se aplicam Also Elemente, relativamente nessa história, que é algo relevante. sehr wichtig sind. When you talk about Quando nós falamos do início e final de Israel moderno, Über das Ende und über den Anfang und das Ende des modernen Israels e nós usamos frases como instituições gêmeas, die Sätze benutzen wie Zwillingseinrichtungen. nós temos o sábado e Canaã é sobre o quê? Da hatten wir den Sabbat. Also um was geht es dann bei Kana? Isso era tudo que eu queria mencionar em relação a Canaã. Das alles wollte ich nun über. Eles têm um aumento de conhecimento, increase of knowledge. vão para o cenáculo, Go to the upper room. Sie gehen in colocam de lado todas as suas diferenças. und tun mal alle ihre. Então, se você não gosta de mim, If you don't like me, eu realmente peço desculpa, mas nós temos que nos dar bem. get along. Aber wir müssen miteinander. Nós temos que colocar de lado as nossas diferenças Wir müssen e unsere nós precisamos ter To união. have unity. und müssen in Einheit And I gelangen. don't mean that in the E eu não me refiro a isso sense. de forma adventista, de como essa frase é utilizada. Diese adventistischen Art und Weise, wie oft dieser Eles têm união They have unity à medida que eles vão estudando. as they're studying. wenn sie. Então, existem algumas citações. Da gibt es einige Zitate. Não vou ler todas, mas eu vou passar citações para vocês Ich werde sie alle nicht lesen, aber ich werde sie euch hier. dessa experiência. Experience. 5MR, One. Es ist que é dos manuscritos liberados, só tem no inglês, 1968. onde eles estão no cenáculo, Room. Sie haben sich im Obergemach versammelt. se arrependeram dos seus pecados Their sins. Sie haben Buße getan in Bezug auf ihre Sünden. They had no e eles não tinham o peso de confessar o pecado uns dos outros, Burden. Die Last, die Sünden der anderen. eles colocaram de lado as suas diferenças Sie haben ihre Unterschiede e oraram com unidade de propósitos. und haben in der Einheit des in Einheit gebetet. No final desses 10 dias, those 10 days. Und am Ende o Espírito Santo é derramado. wird der Heilige Geist Então, eu quero nos dar duas outras citações Ich möchte noch zwei weitere, para definir com o que isso se parece. Looks like. aufzuzeigen, wie das aussieht. 3SP, que é do Espírito de Profecia, Spirit of Prophecy, 266.1, Seite 266 im Englischen. e Testemunhos, 8. volume 8, Band der Zeugnisse, 267.2. 267 Abschnitt 2 im Englischen. porque isso parece uma linguagem maravilhosa, Das hört sich nach schöner Sprache an, colocar de lado as diferenças, dass man seine ter Unterschiede união, stellt, Unity. dass o derramar do Espírito Santo, em português é T8 267.2. Nessa citação ela defende o que é. definiert sie, wie das genau aussieht. She said the scriptures which Ela God diz que had as, already a, explained to them as verdades já proclamadas por Cristo, os ensinos, haviam sido mistérios in their minds Ihnen ainda na sua mente. vor Augen waren. with luster, loveliness. Mit Lieblichkeit. They understood E eles começaram agora a entender isso como verdades poderosas. Verstanden sie es als mächtige Wahrheit. O objetivo da missão de Cristo Die Absicht von e a natureza do seu reino the nature of his kingdom
und das Wesen seines foram Königreiches compreendidos com clareza. clearness. wurden mit aller Deutlichkeit Então, a verstanden. formalização, Realization o Espírito Santo é derramado. poured out. Der Heilige Geist. E o que eles entendem agora? Do they now understand Und was verstehen sie nun? A natureza do reino, the nature of the kingdom, Sie verstehen das Wesen des Königreichs. o objetivo Christ's mission and the nature of de the Cristo e a natureza do seu reino. Die Absicht von Jesu Mission und das Wesen seines As Königreichs. escrituras que Cristo já havia ensinado. Die Schriften, die Jesus ihnen schon E essa citação de Testemunhos, volume 8, aus dem 8. Band der Zeugnisse ist sehr bekannt. é uma citação bem conhecida onde o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Ausgegossen. Eles entenderam as verdades que foram derramadas em parábolas. Die Wahrheiten verstanden, die Jesus ihnen schon Essas parábolas those gesagt hatte. parables foram dadas aqui nessa história. back in this history. Wurden hier in dieser Geschichte schon gegeben. But even Mas mesmo depois da cruz, eles ainda não entendiam a natureza do reino. Aber selbst nach dem Kreuz haben sie das Wesen des Então eles não têm mensagem nova, no new message, Sie haben also keine mas ainda que não haja nenhuma mensagem nova, message aber auch wenn es da keine neue Botschaft gibt, o aumento de conhecimento e a formalização gibt es dennoch eine Zunahme der Erkenntnis und eine está construída sobre a mensagem que já und veio. das baut auf der Botschaft auf, die Irmã Esther, desculpe que eu não te vi. Esther, sorry I didn't see you. waren diese Menschen in dieser Periode versiegelt. O que você quer dizer com selados? Versiegelt, Eles tinham o selo de Deus ou a marca da besta? dass sie das Siegel Gottes oder das Malzeichen des Tieres haben. Dieses Siegel meine ich. Talvez vamos guardar essa pergunta para a aula do selamento. Die Frage bereit für den Unterricht, wenn es um die Versiegelung ging. Eu acho que a gente precisa fazer isso num contexto em que a gente possa definir o que é o selamento. Text machen, wenn wir wirklich definieren, was Siegel und Versiegel Tudo bem? bedeutet. Is that okay? Ist das okay? Não, é para o ancião Parminda. Das war nicht mein Unterricht, sondern der von But it Pamela. looks like what Sister White is written, looks like that they was in a condition without sin. Okay, it means nothing. Parece que Ellen White está escrevendo de uma condição sem pecado, como se eles estivessem selados. Zitaten beschreibt, dass sie sündlos waren, aber okay, sündlos bedeutet nicht unbedingt. Por isso a gente precisa definir o que é o selamento. Und deswegen meinte ich, dass es wichtig ist, dass wir Versiegeln definieren. Porque depois do ano 34, que seria a lei dominical, Nach 34 nach Christus, welches aqui das ist, Down over here, hier Pedro vai ver alguns going to gentios see some Gentiles wird Petrus sich e ele vai tratá-los muito mal. really badly. und tut sie sehr schlecht. Mas isso significa que ele se perde? Lost. Bedeutet das, dass verloren ist? 'Cause it's Porque é bem depois dessa história, é depois da lei dominical. Weil das ist ja längst nach der Geschichte, das ist nach dem Sonntagsgesetz sogar. so if we Então, se a gente definir isso como sem pecado, a gente vai se deparar com um problema. Ohne Sünde definieren, dann gelangen wir in Probleme. and I think defining it is a little bit E eu acho que definir isso muda um pouquinho o nosso escopo. Isso é numa outra direção. Würden wir in eine andere Richtung gehen? Depois você pode perguntar isso ao ancião Parminda. Also frag nachher Alison Poppin. so Então, no cenáculo, in the upper room Im Obergemach os discípulos estavam estudando studying studieren as escrituras das profecias, as parábolas, die Schriften, die Prophezeiungen, die Gleichnisse. e quando o Espírito Santo é derramado, Und als der Heilige Geist, seja como for que a gente acha com que isso se parece, immer wir das uns auch vorstellen, wie das aussieht, o que significa é que eles entenderam as parábolas, was es bedeutete, ist, dass sie die Gleichnisse verstanden. que significa que eles entenderam a natureza do Das reino. bedeutet, dass sie das Wesen des Königreiches. E é só aqui que eles compreendem a cruz. cross, Es ist erst hier, dass sie Esse das marco. Kreuz wirklich verstehen. this waymark. Also Então, se você não entende esse marco, This waymark wenn du also você diesen não Marco verstehst, deve. meant to. dann solltest Os du, discípulos não entenderam. The disciples didn't. weil die Jünger haben es auch noch nicht verstanden. Então, nós estamos nos 40 dias, ainda não tivemos o nosso aumento de conhecimento. 40 Tagen und haben
noch nicht Irmã diese Tamina. Zunahme der Erkenntnis gehabt. Sister Tamina. I still need to wrap my mind around Estou ainda tentando colocar onde esses marcos se alinham, que é confuso na minha mente. Onde seria novamente a lei dominical para os discípulos? Sonntagsgesetz Aqui. Só esse? just that one. Hier. What is POTJ again? Path of Oh, okay. Perdão que eu comecei a misturar as nossas linhas e eu queria fazer numa outra cor. Ich habe angefangen, hier uns die Linien etwas zu mixen. Ich sollte es eigentlich in Orangen schreiben. Hier im Jahre 2014 war es Path of the Just. So, Antes de nós começarmos essa linha de Cristo, Bevor wir die Linie Christi angefangen nós haben, precisávamos realmente entender a nossa. mussten wir erstmal unsere eigene wirklich verstehen. Porque eu queria que a gente tivesse ela na nossa mente quando olhássemos para isso. Dass wir das in unseren Gedanken haben, wenn wir das hier betrachten. we know what the Sabemos o que os discípulos não conseguiam entender, Dass die Jünger nicht o que estava tão aprofundado neles, in them, was so tief que eles foram dados esse that tempo. given this time, dass ihnen hier diese O que está tão profundo em nós? deep in us, und was ist, was so tief in uns verwurzelt ist? Ungleich. Que mensagem estava Cristo dando, giving, Welche Botschaft explicando a natureza do seu reino? the nature of his kingdom. hat das Wesen seines Königreiches erklärt? Entre, Between 2014 and entre 2014 e 2019, Cristo está explicando a natureza do seu reino. 2019 hat Gott das Wesen seines E isso Königreiches erklärt. entra em conflito conflict Und com o das que João pensava em relação ao reino. kingdom. mit dem, was Johannes Porque a versão de João em relação ao reino The kingdom denn die Version von Johannes era nacionalista, was nationalistic sexista war nationalistisch, e homofóbico. sexistisch and homophobic. und auch Estava em conflito direto Conflict was im direkten com o que as parábolas nos ensinam, parables taught us, zu dem, was die Gleichnisse uns lehren. which is que é why por isso que nós temos essa separação onde Judas sai. Zu dieser Spaltung führt, dass Judas geht. but we Nós, have to after depois de 2019, Wenn wir in die Zeit nach 2019 kommen, if back se aqui atrás of the kingdom was a natureza do reino tivessem esses mesmos problemas, o que você acha que nós estamos fazendo agora, was denkt Irmã ihr, Tamina? wie geht es uns jetzt hier? Sister Tamina. Uns geht's nicht so. É uma pergunta retórica porque você está com a mão levantada. Quando falamos do reino, a que nós nos referimos? Wenn wir über das Königreich sprechen, was meinen wir? Será que nós dizemos que é o céu Heaven, ou a igreja? Himmel oder the church, geht es um die Gemeinde, like the movement, or die Bewegung meine ich? The problem O problema, tal como Miller, o problema de João é geografia. Das Problem von Miller als auch von Johannes ist die Geografie. so the problem Então, o problema do primeiro anjo na nossa história também é geografia. Und dem ersten Engel in unserer Geschichte war auch die and it Geografie. doesn't really come into it doesn't get Não se, painful conflict não se torna, na verdade, um período de tanto conflito até essa história, Konflikt bis zu dem Zeitpunkt, als ein europäischer Sozialist aufsteht und eine Botschaft bringt. John was porque João foi confrontado com a ideia do que é Israel. Johannes wurde mit einer Idee konfrontiert, nämlich was E o que foi a intenção, o que deveria ter sido. sollte Israel denn immer schon sein? Elder Jeff is O ancião Jeff foi confrontado com a mesma coisa, com o que deveria se parecer aos Estados Unidos. Thematik konfrontiert. Wie sollte Amerika denn wirklich Então, ambos falharam both failed beide haben e nós colocamos os dois na geografia. beide kann man in Bezug auf die Geografie. E assim os problemas vão surgindo. Diese Themen kommen also wieder. Porque antes do tempo do fim, again. Denn vor o dem que aconteceu? O que nós falamos? What happened? What did we discuss? was geschah? Was haben wir besprochen? Da geschieht viel. yes, or É a maioria moral Moral majority. Da gibt es e eles respondem a qual movimento? Sie sind die Antwort auf welche Bewegung? civil rights movement.
auf die Bürgerrechtsbewegung. Civil rights, direitos civis, second wave feminism, segunda onda do feminismo, Feminismus, and LGBT. LGBT. Rechtsbewegung und der Bewegung der LGBT. You have three rights movements. Você tem 3 movimentos de direitos. Counteract them. A maioria moral foi formada para contrafação. They're all worried about taxes. Estavam todos preocupados com os impostos. That revenue service. Esse serviço, esse tipo de serviço, Get them. foi colocado para tentar pegá-los. Ja, sie holen würde. And who's thinking the same way? E quem está pensando da mesma forma? So this is the problem we have. Então, esse é o problema que nós temos. John thinks the same way as the Pharisees. João pensa da mesma forma que os fariseus. Die Pharisäer. Elder Jeff thought the same way as conservative Adventists. O ancião Jeff pensava exatamente da mesma forma como o adventismo conservador. Conservative Adventists thought the same way as conservative Protestants. O adventismo conservador pensava exatamente da mesma forma que os protestantes conservadores. Same mentality. Todos tinham a mesma mentalidade. Protestantism rose up as a response to these three movements of equality. O protestantismo surgiu contra esses 3 movimentos de igualdade. Ist gegen diese against those three movements? Ja. Der Protestantismus ist gegen diese 3 Bewegungen aufgekommen. In the latter rain, In Na chuva serôdia, parables, Cristo vem com as parábolas John was wrong. para mostrar por que João estava errado. Judas refused to unlearn. E Judas se recusou a aprender, a desaprender. The disciples stayed because they loved the truth. Mas os discípulos permaneceram porque eles amavam a verdade. Wahrheit liebten. I don't want us that thought to make us feel safe. Eu não quero dar esse pensamento para que a gente se sinta seguro. Sicherheit wiegt. Not everyone who stayed Nem todo mundo que ficou, stayed because they love equality. ficou porque eles gostam de igualdade ou da verdade. Gleichberechtigung oder die Botschaft lieben. Or this movement. Ou desse They movimento. will leave. E eles sim vão sair. But we find ourselves after the cross, Mas nós nos encontramos depois da cruz. Kreuz. and I travel places, E eu viajo para alguns lugares. Und unsere Reise, and there's this feeling E existe esse sentimento das Gefühl, that I believe some people em que eu acredito que algumas pessoas da gibt es die Menschen, so ready to put that message behind them. estão preparadas para colocar essa mensagem para trás. Studies on history, Tivemos estudos de história. Geschichte, Daniel 11, 40 to 45, Daniel 11, 40 a 45. 20 time setting, 25-20, marcação de tempo. this annoying woman Depois veio essa mulher chata die so lästig ist, who won't stop speaking about equality. que não para de falar de igualdade. Gleichberechtigung zu sprechen. I think people are expecting, waiting, hoping that we're about to move on from that. E eu acho que as pessoas esperam, estão expectantes de que a gente avance com essa mensagem e saia desse foco. Lines teach that we're not moving on from that. Mas as linhas ensinam que nós não vamos sair desse foco, Nicht, desse tema. We think we got equality, we didn't. Porque se nós achamos que já entendemos a igualdade, nós não entendemos. wir haben sie nicht verstanden. We didn't understand it properly when it comes to racism. Não entendemos corretamente quando se tratava de We racismo. understood it, many of us haven't applied it. Se achamos que entendemos, muitos de nós ainda não aplicaram. Es nicht angewendet. Sexism has not been dealt with in this movement. Sexismo ainda não foi lidado nesse movimento. Noch nicht behandelt. Corporately, it's ongoing. Corporalmente, isso ainda está acontecendo. Corporately. Auf gesamter Ebene ist es immer noch vorherrschend. Personally, there's many yet to leave because they are not passing that test. Pessoalmente, muitos ainda vão sair porque eles não estão passando nesse teste. Sehen werden. And homophobia hasn't been dealt with. E a homofobia ainda não foi lidada. Schwulenfeindlichkeit oder Homophobie wurde noch gar nicht so viel gesprochen. Why did they come in this order? Por que Sie in dieser, essas mensagens vieram nessa ordem? weil es immer schwieriger und schwieriger wird. What happened last year? O que aconteceu o ano passado? Ja, geschehen. I don't know if others noticed this trend. I'm sure people did. Eu não sei se as pessoas notaram essa tendência, mas certamente que sim. Erkannt haben.
If someone was nationalist or racist, Se alguém era nacionalista ou racista, could they accept the equality of women? será que eles conseguiam dann die aceitar a igualdade das mulheres? Não. You had to accept equality on race Você precisava aceitar a igualdade de raça die Rasse annehmen, to accept the equality of women. para depois aceitar a igualdade das mulheres. People are worried about what's going to come As pessoas se preocupam com o que está por vir, beängstigt darüber, was wohl kommen wird. about homosexuality. sobre a homossexualidade. I don't know, Eu não sei, but I know it will. mas eu sei que I virá, know it will Aber ich weiß, es wird kommen. because we don't get these three things yet. porque nós ainda não entendemos essas três coisas. Verstanden haben. But if we're worried about that, Mas se nós estamos preocupados com isso, Diese Thematik sind, and whatever that looks like, you want to pass that test, e seja com que for que isso se parece, você quer passar nesse teste, wir möchten diesen Test bestehen, I would suggest you shouldn't be analyzing your thoughts towards homosexuals. eu vou te sugerir que você não deveria estar analisando seus pensamentos em relação aos homossexuais. We need to make sure we're not sexist Nós temos que nos certificar que não somos sexistas. Sexisten sind. because the people that will leave over this Porque as pessoas que saíram por causa disso Auf diese Thematik gehen werden, are the ones that stumble on this. são as mesmas que tropeçam nisso. über die andere Thematik They stolpern. might have scraped through, Talvez eles conseguiram passar por fino, Die so durchgerutscht sind, but if they tripped on their way through, they won't make it. mas se ao tentar passar eles tropeçarem, eles não vão conseguir passar. Because each one gets harder. Porque cada um vai ficando cada vez mais This difícil. is the subject of equality. Se esse é o assunto de igualdade, That's what we still don't properly get. isso é o que nós ainda não entendemos corretamente. So Sister Aileen was spot on. Então, a irmã Aline acertou em cheio. No new message, Não há mensagem nova, but there is still an increase of knowledge and a formalization. mas ainda existe um aumento de conhecimento e uma formalização. eine Botschaft geben. But it's built upon this same message that we had in our latter rain. Mas é construída nessa mesma mensagem que nós tivemos da chuva serôdia. Spätregenzeit hatten. We'll close for today. Vamos encerrar por hoje. We might review briefly tomorrow, and then I want us to look at the line of the Millerites. Vamos talvez resumir rapidamente amanhã e depois vamos olhar para a linha milerita. We'll close. Se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, for our blessings, obrigado pelas nossas bênçãos. for the line, Nós te agradecemos pelas linhas. trying to warn us of our danger. O Senhor está tentando nos avisar do perigo. Du möchtest vor der Gefahr zu warnen. We know that you want no one to die. Sabemos que o Senhor não quer que ninguém morra. Sterben sehen möchtest. I pray that we will see our danger, E eu oro para que a gente enxergue o perigo Gefahr erkennen, that we might examine ourselves, e que a gente possa se examinar, just as the disciples did. da mesma forma que os discípulos fizeram. Pray, Lord, that you will not allow a single head bowed to perish. Nós oramos, Senhor, que o Senhor não permita que nenhuma fronte que está curvada aqui hoje possa se perder, We know that that decision is ours, mas sabemos que essa decisão parte de nós. bei uns liegt. and this movement will succeed without us. E esse movimento vai ser de sucesso mesmo sem nós. Ohne uns Erfolg haben wird. May we not be complacent in this history, Que a gente não seja complacente nessa história, may we not feel safe in this history, que a gente não se sinta seguros nessa história, somehow past. que de alguma forma nós já conseguimos passar, FFA who didn't understand equality. porque não estamos com o FFA que não entendeu a igualdade. Nicht verstanden haben. May we see our need to continue to grow, Que a gente possa ver nossa necessidade de continuar crescendo Wachstum benötigen. and understand what you really meant in those parables. e entender o que realmente o Senhor quis dizer naquelas parábolas. I know many are fighting personal battles. Sei que muitos estão lutando contra batalhas pessoais, They're afraid of what's coming, estão com medo daquilo que está por vir, discouraged by things in their own lives. Und sind desencorajados por coisas da sua própria vida. Pray that we will learn to come together and strengthen each other. Eu oro para que a gente aprenda a se unir e a dar força uns aos outros. stärken können.
and help each other through this time. E que a gente se ajude uns aos outros nesse período de tempo. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Bitte ich. Amen. Amém.